Olá, pessoal, eu sou a professora Elisângela Souza e o tema da nossa aula de hoje é acidente do trabalho. Vamos lá, acidente do trabalho. O que significa a Lei 8.203, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social, em seu artigo 19, define o conceito legal de acidente de trabalho segundo esse diploma. Vamos lá. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Olha! Também são considerados acidentes de trabalho a doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. A doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho ele é realizado e com ele se relaciona diretamente à constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então, por sua vez, a Lei 8.213, em seu artigo 21, também equipara o acidente de trabalho como o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou do companheiro de trabalho, ato de pessoa privada do uso da razão. Olha, gente, desabamento, inundação, incêndio, outros casos também fortuitos ou decorrentes da força maior. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado, do exercício da sua atividade também. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local de trabalho, tá? Então, o que acontece? Na execução de ordem ou na realização de serviços sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para evitar prejuízo ou proporcionar proveito, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiado por esta, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, tá? Inclusive veículo de propriedade do segurado. E também o acidente de trajeto. Então, vamos seguir de novo com nossas historinhas aqui, como sempre, eu gosto muito de trazer para vocês um vídeo contando aí um pouquinho do que é o acidente de trabalho, ok? Bora pro vídeo? Bora pro vídeo! Você sabe o que é um acidente de trabalho? O acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Os acidentes são classificados da seguinte maneira: Primeiros socorros. O acidentado recebe atendimento médico e retorna ao trabalho. Caso médico sem afastamento. O acidentado recebe atendimento médico e retorna ao trabalho no mesmo dia ou no dia seguinte. Caso médico com afastamento. O acidentado fica impossibilitado de retornar ao trabalho. Qualquer acidente ou incidente deve ser comunicado imediatamente ao Departamento de Segurança ou ao supervisor. Compreender o acidente ou incidente é muito importante para fortalecer ainda mais os procedimentos de segurança. Acidentes e incidentes acontecem por desconhecimento da tarefa, falta de atenção, querer ganhar tempo na atividade, atitudes negligentes, imediatismo, desorganização, falta de procedimento. O representante do contratado sempre deverá relatar imediatamente ao representante da empresa todos os acidentes e quase acidentes.
Em caso de acidente, por menor que seja a lesão, procurar imediatamente o departamento de STMA para avaliação. Os colaboradores do contratado nunca deverão mexer ou tentar levantar qualquer vítima de acidente. Nosso procedimento interno é sempre chamar a brigada de emergência. Opa. Você sabe o Tá certo. Acabou ali o vídeo. Exatamente, chamar a brigada de emergência, sim, para que você possa dizer o que aconteceu. Gente, jamais movam a pessoa de jeito nenhum, nós não temos habilidade para isso. Uma coisa importante, o que a gente não considera como doença do trabalho? A doença degenerativa inerente ao grupo etário, a que não produza incapacidade laborativa, a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato diretamente, direto pela natureza do trabalho, como se desenvolve na empresa, ok? Não é considerada agravação ou complicação de acidente de trabalho, também a lesão que é resultante de acidente de outra origem e se associe ou se superponha às consequências anteriores. Então, vale a dica aí, na íntegra. Um acidente sofrido no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. O trabalhador, gente, é considerado no exercício pelo trabalho durante os períodos destinados à refeição ou descanso ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas realizadas no local de trabalho ou durante o trabalho, tá bom? E quando ocorre um acidente, professor, o que acontece? Nós temos que comunicar, exatamente, a comunicação de acidente do trabalho. E quem é que faz isso, Tem aí um registro chamado CAT, é a comunicação de acidente do trabalho. Precisa ser feito também. Opa, antes do vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o CAT. Vamos lá, o que é o CAT, então? Comunicação de acidente do trabalho. É feita pela empresa à Previdência Social, dentro do prazo legal, independentemente de ter havido afastamento ou não do trabalhador. A CAT, além de ser uma obrigação legal do empregador, pode ter fins estatísticos, tá, gente? A Lei 8.213, de 24 de julho de 91, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social, define os seguintes artigos 22 e 23. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. E, em caso de morte, de imediato, a autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências aplicada e cobrada pela Previdência Social. Olha só, gente, através dessa comunicação receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato também que corresponda à sua categoria, ok? Vamos entender um pouquinho mais sobre o CAT, sobre isso? Agora sim, gente, agora a gente está pronto para ir para o vídeo, porque a gente já definiu aí. Vamos consolidar, vamos sintetizar o conhecimento? Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Olá, seja bem-vindo! Eu sou Isadora Tolentino e você está no Fechado com a Segurança. Aproveita, deixa seu like agora. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e fique por dentro de todas as novidades. Quer sair na frente nas atualizações? Clique no sininho, ative as notificações e seja o primeiro a receber vídeos novos. Fechado com a Segurança, o caminho é a prevenção. Você sabe o que é a CAT? CAT é a comunicação de um acidente de trabalho. Um documento que informa ao INSS que o trabalhador sofreu acidente de trabalho ou suspeita-se que tenha adquirido uma doença de trabalho. Existem 3 tipos de CAT. CAT inicial. Abrimos uma CAT inicial para comunicarmos um acidente típico de trajeto, doença profissional ou do trabalho e um óbito imediato. CAT de reabertura. Abrimos essa CAT quando há um agravamento ou sequela de uma lesão ou acidente já comunicado anteriormente através de uma CAT inicial. CAT de comunicação de óbito. Falecimento decorrente de acidente ou doença profissional ou do trabalho devido a agravamento comunicado. Para quais tipos de acidente a CAT deve ser emitida?
A CAT deve ser emitida quando o trabalhador sofrer acidente de trabalho. A comunicação deve ser feita quando o empregado segurado sofrer o acidente ou doença profissional, com exceção do empregado doméstico e do trabalhador avulso. De acordo com a legislação previdenciária, tecnicamente, o acidente decorre do exercício do trabalho a serviço da empresa que provoca lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Assim, são considerados acidentes do trabalho. Doença profissional, aquela produzida ou desencadeada por exercício do trabalho peculiar de determinada atividade, também chamada de doença ocupacional. Doença do trabalho, aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais do trabalho realizado. Acidente de trajeto. Esse tipo de acidente é equiparado ao acidente do trabalho para fins previdenciários. Configura-se como acidente ocorrido no percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa. Com a emissão da CAT, o empregado demonstra ter sofrido acidente ou submetido à doença profissional, com o direito de receber o auxílio-doença acidentário, ou seja, o benefício que após retorno do afastamento possui direito à estabilidade no emprego pelo prazo de 1 ano, diferente do auxílio-doença comum. Certamente, o segurado deverá ainda se submeter à perícia médica do INSS para fins de identificação no nexo causal entre a lesão ou doença com a atividade exercida pelo trabalhador. Quem é responsável pela emissão? Surgem muitas dúvidas nessa hora e também por imaginarem que apenas as empresas podem fazer. Porém, além da empresa empregadora, também podem ser responsáveis pelo preenchimento e encaminhamento da CAT o próprio acidentado ou seus vinculados, o sindicato da categoria, o médico assistente ou qualquer autoridade pública. Neste último caso, o parágrafo 2 do artigo 359 da IN 45 relaciona o que considera como autoridade pública. Caso o acidentado seja um trabalhador avulso, a abertura da CAT será responsabilidade da empresa tomadora do serviço ou o sindicato da categoria ou o órgão gestor da mão de obra. E se o trabalhador for funcionário de 2 empresas e ocorre um acidente de trajeto enquanto ele vai de uma para outra, qual das 2 empresas abre a CAT? A resposta é: as 2 empresas que devem abrir. Existe alguma penalidade quando a empresa não emite? Por se tratar de um documento que reconhece a ocorrência de um acidente, podem existir casos em que a empresa se recuse a emitir a comunicação. A empresa que não informar o acidente dentro do prazo de até o primeiro dia útil seguinte do acidente, e nos casos de morte de forma imediata, será sujeita à aplicação de multa. O valor da multa varia entre o valor mínimo e máximo do salário de contribuição por cada acidente que não foi comunicado dentro do prazo. Curiosidade: as informações recebidas pelo INSS por meio da CAT são utilizadas para fins estatísticos e epidemiológicos dos órgãos federais, bem como para identificar os riscos envolvidos em cada atividade laboral. Doenças endêmicas não são consideradas como acidente de trabalho e por isso não é emitida a CAT nessa situação, como também doenças degenerativas, decorrentes do grupo etário e quando não produz incapacidade laborativa. Mas, diante do cenário de pandemia que estamos vivendo, há uma discussão em transformar a doença coronavírus como uma doença ocupacional. O que vocês acham sobre isso? Deve se tornar ou não? Deixe nos comentários o que vocês acham. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que essas explicações sejam úteis para você. Compartilhe com os amigos, continue acompanhando. Muito úteis, por sinal. Muito úteis mesmo. Vocês viram aqui que ela só atestou o que nós falamos agora há pouco, ok? Então, e ela está falando do envio de dados, né? Como é que eu faço para enviar os dados para o e-social? Todo acidente que é relacionado tem que emitir tudo certinho e mandar lá tem o médico da medicina do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, tem tudo isso.
Mas vamos entender primeiro, né? Por que eu coloquei, encaixei o E-Social aqui? Lembrando, vamos lá, recapitulando, o que é o E-Social? Sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e social. Por meio deste sistema, os empregadores passarão a comunicar ao governo de forma unificada as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folhas de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS. Tá ali, gente, tem que comunicar assim ao E-Social. Estamos ali falando sobre tudo que é relativo ao trabalhador. Você deve comunicar, gerar as informações lá imediatamente ou no dia seguinte, imediato ao acidente, né? Então, ali, comunicar acidente de trabalho está dentro do procedimento de quem trabalha com a segurança do trabalho. E eu tinha que trazer essa parte para vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho sobre quais são os eventos dentro do CAT que tem que ser enviado para o E-Social. Então, mais uma vez, a gente traz aí um vídeo para explicar para vocês exatamente o envio de dados ao E-Social. Lúdico, vamos lá. Olá, Abel. Recebi o seu chamado e estou aqui. Conhecendo como vocês se preocupam com essa parte de SST, tenho certeza que meu trabalho aqui será bem rápido. Oi, Bia. Obrigada por você ter vindo tão rápido. Nós já utilizamos o sistema Fortes RH para alimentação dos dados de SST, mas estamos com algumas dúvidas sobre a CAT. Eu até vi que o sistema inseriu campos novos para deixar de acordo com o que exige o SST. Mas você poderia nos ajudar sobre o conceito do que o E-Social espera? Claro que sim, Bel. A comunicação de acidente de trabalho já é bem utilizada por vocês, não é? Afinal, nas rotinas de departamento pessoal, o CAT para construtoras e outros nichos de mercado pode ter uma frequência maior, pelo tipo de negócio e também porque sabemos que alguns colaboradores esquecem dos riscos e trabalham com EPIs de forma errada. E isso quando não utilizam. Por ser algo que é obrigatório de se emitir quando houver acidente, morte ou doença causada no ambiente de trabalho, havendo ou não afastamento do colaborador, podem surgir dúvidas quanto à sua aplicação e preenchimento. Pois é, Bia, mas depois do E-Social e as exigências para transmitir os eventos de SST, fiquei com dúvidas se mesmo depois da vigência do SST, que para nós começa em julho de 2019, o próprio acidentado vai poder continuar encaminhando a CAT. Vai sim. Os terceiros, que podem ser o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical da categoria, o médico assistente ou qualquer autoridade pública, está prevista na legislação para a emissão da CAT e continuarão utilizando o sistema atual de notificações, o CAT Web. Porém, para o E-Social, o envio do evento S2210 deverá ser realizado somente pelo empregador. Sei que você deve estar se perguntando se houve mudança quanto ao prazo para a emissão. Não houve. Continua o mesmo conforme a Lei de Benefícios da Previdência Social, conforme o artigo 22. Mas na prática, como que eu irei fazer essa comunicação quando houver um acidente? Muda a forma de comunicar? Deixa então eu te dar 3 exemplos para que você possa entender melhor. Digamos que vocês têm um colaborador, irei chamá-lo de Carlos, e este estava em plena segunda-feira descendo uma escada e segurando um equipamento pesado. Na descida, ele sofre um acidente. Temos a primeira situação, que seria a de que a queda só causou apenas escoriações leves e ele não precisou se afastar. Nessa situação, você terá até o dia útil seguinte ao acidente. Em nosso caso, será até terça para transmitir o evento S2210. Mas vamos analisar uma segunda situação. Digamos que o acidente foi grave e ele precisou ir para o hospital. Você comunicará à CAT, mas se nesse caso, após o envio da CAT, o trabalhador venha a falecer, deve ser realizado um novo envio do S2210, preenchendo o campo comunicação de óbito e a data da ocorrência. E por fim, a terceira situação, que o Carlos venha a óbito no acidente. A transmissão deve ser feita imediatamente no mesmo dia e a CAT deverá ser registrada com o tipo inicial e com a indicação de óbito. Ah, entendi, Bia. E se o colaborador precisar se afastar devido à doença ou acidente de trabalho? Nesse caso, o empregador, além de transmitir o evento S2210, vai também enviar o S2230 quando houver afastamento temporário. Ah, Bel, eu tenho um vídeo bem legal que fala sobre a transmissão dos afastamentos. Esse aqui, E-Social Afastamento Temporário. Depois assiste, garanto que vai te ajudar.
Ah, que legal! Vou ver sim, Bia. Eu entendi quanto à comunicação, mas ainda tenho outras dúvidas. Se o colaborador que está prestando serviço se acidentar no ambiente de trabalho da empresa tomadora, como fica essa situação? Eu pergunto isso porque aqui na empresa temos alguns colaboradores que são terceirizados. Bem, neste caso, quem irá transmitir será o empregador deste colaborador. Ele deverá informar o CNPJ, CNO ou CAEPF do local do acidente, bem como informar o código do ambiente cadastrado na tabela S1060. Em ambos os casos, sendo acidente onde existe trabalhador, seja ele terceirizado ou não, quando a empresa responsável for realizar a transmissão para o e-social, deverá informar o tipo de iniciativa da comunicação do acidente de trabalho, conforme previsto no MOS. Bia, e os tipos de acidente? Eu que vou ter que descrever manualmente? Minha nossa, eu já estou pensando no trabalho que eu vou ter. O quê? Não, Bel. O e-social disponibilizou várias tabelas para ajudar nesse preenchimento. Na tabela 24, você especificará a tipificação de todas as hipóteses de acidente de trabalho previstas na legislação. Já na tabela 16, para a identificação da situação geradora do acidente de trabalho. Tem também a tabela 13, para que seja informada as partes do corpo atingida. Tem a tabela 14, que trará as opções sobre o agente causador do acidente de trabalho. A tabela 15, que trará as possíveis situações geradoras de doença profissional. E, por fim, a tabela 17, com a descrição da natureza da lesão. Através dessas informações, você conseguirá concluir a transmissão da CAT para o e-social. Que bom, Bia! Só essa nossa conversa já me ajudou muito. Vamos até a minha sala? Preciso tirar algumas dúvidas sobre o evento S2220, que fala sobre o monitoramento da saúde do trabalhador. Estava adorando nossa consultoria aqui fora, mas acho mais confortável estar naquela sala e com aquele EPC ligado nos 17 graus. Ah, o ar-condicionado, não é? Então vamos! Daí a importância do conhecimento sobre o e-social, viu, pessoal? Então, fiquem atentos, fiquem ligados, porque uma vez que você não encaminha os dados no tempo correto, existe multa e as multas são salgadinhas, sim, tá? E vai causar um prejuízo no bolso aí do empregador, tá ok? E dentro do acidente do trabalho, nós temos também os equipamentos de proteção contra acidentes. Poxa, professora, tem tudo isso? Tem sim, senhor. Os equipamentos de proteção coletiva, a gente vai ver agora, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre os equipamentos de proteção coletiva, tá? A prevenção de acidentes e a segurança do trabalho é a regra, gente. Isso importa que antes de qualquer providência de segurança ser tomada, deve-se buscar garantir a segurança conjunta de todos os colaboradores da empresa, tá? As medidas de proteção coletiva, elas sobrepõem as medidas de proteção individual, ou seja, primeiramente garantindo a segurança de todos os trabalhadores, de todos os colaboradores, de todos os funcionários. Se essa medida não for eficaz ou pouco eficiente, complementamos então com a prevenção, providenciando aos trabalhadores o uso obrigatório do EPI, Equipamentos de Proteção Individual, ok? Alguns exemplos que eu posso dar para vocês de equipamentos de proteção coletiva. Exaustores numa tinturaria, redes de proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos, grades de proteção contra quedas de materiais na construção civil, tá bom? E os equipamentos de proteção individual? Opa, são chamados EPIs, exatamente. Os EPIs, equipamentos de proteção individual, são regulamentados pela norma regulamentadora 6, NR6, do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme essa norma, considera-se equipamento de produção individual o seguinte, vamos lá. Todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho, tá? A empresa ela é obrigada a fornecer aos seus colaboradores gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. Vamos lá. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e
para atender a situações de emergência. Cabe ao colaborador, ao empregador, ao funcionário, quanto ao EPI, adquirir o adequado ao risco de cada atividade, exigir o seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e a conservação dos EPIs, substituir imediatamente quando este for danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao Ministério qualquer irregularidade observada, tá bom? Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, exatamente para ter um protocolo, tá bom? De retirada, saber que ele retirou e ele está utilizando. Agora, cabe você, colaborador, né, funcionário, quanto ao EPI, primeiramente, utilizando apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar à empresa qualquer alteração que o torne impróprio para uso e cumprir as determinações da empresa, né, sobre o uso adequado. Quais são os exemplos de equipamentos de proteção individual que a gente pode ver aí? Óculos para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes, capacete para proteção contra choques elétricos, luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes, creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, calçado para proteção dos pés contra os agentes térmicos, tá? Vale, então, aí a observação. A não observância pelo colaborador das normas de segurança e medicina do trabalho e o não uso dos EPIs constitui falta grave, podendo até caracterizar demissão por justa causa. Isso está dentro da nossa CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 158, parágrafo único. Então, vamos ver isso na prática, né? Vamos ver aqui como que a gente pode melhorar e como que a gente pode observar aí a utilização dos EPIs, seja ele coletivo ou individual. Segurança no trabalho. Episódio de hoje, choque elétrico. Ei, Faísca, pode fazer aquela instalação elétrica para usar a serra? Opa, quase lá, chefia. Falta pouco, termino jazinho. Justo hoje que eu marquei um encontro com a gata. Homem, mas eu ia tomando um chocão, ó. Ei, rapaz, que agonia foi essa? Tá tudo bem aí? Quem dera se na vida real aparecesse um herói para nos salvar. Já que ele não aparece, devemos tomar consciência de nossos atos inseguros. Sim, também tem que usar os EPIs, equipamento de proteção individual. Cumprir as normas e, mais importante ainda, fazer tudo com calma e com atenção. E para você não se expor ao mesmo risco, fica a dica. Ô, gente, para os trabalhos com eletricidade envolvendo baixa tensão, tem que usar os EPIs, equipamento de proteção individual, uniforme, luva isolante de borracha, botina com isolamento de densidade, óculos de proteção e capacete de segurança. E para os trabalhos com eletricidade envolvendo alta tensão, uniforme resistente a arco elétrico que não propague chamas, luva isolante de borracha, botinas com isolamento bidensidade, capacete de segurança, braçadeiras e perneiras de proteção, vara de manobra e vara de teste de tensão. E também, meu povo, não pode faltar os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. São eles: isolamento através de obstáculos para a área restrita, isolação elétrica, que é a isolação das partes vivas, e dispositivo de bloqueio. Além, meu povo, da sinalização de segurança, que são as placas de regulamentação e advertência.
Realizou consulta à análise preliminar de risco para a execução dessa atividade? Positivo. Tem conhecimento dos procedimentos operacionais? Positivo. Recebeu treinamento para executar esta atividade? Positivo. Desenergizou o equipamento a ser realizada a manutenção? Positivo. Está usando todos os equipamentos de segurança? Positivo. Isolou as partes vivas da instalação? Positivo. Com atenção redobrada? Positivo. E a pescaria no domingo? Tudo certo? Opa! Um ambiente de trabalho seguro e com qualidade de vida só é possível se trabalharmos juntos. Tanto trabalhadores, que devem ficar atentos às normas de segurança, quanto empresários, que devem oferecer todo o equipamento e treinamento necessários. Quando você toma os cuidados para preservar a sua vida, também está ajudando a evitar acidentes, formando uma corrente de cuidados. Entre nela e faça a sua parte. Sua família, seus colegas, sua empresa e todos que se preocupam com o seu bem-estar agradecem. Positivo, pessoal? Positivo, sim, exatamente. Vamos pensar sempre assim, pensar sempre no outro. Quando a gente fala de equipamentos de proteção coletiva, também é pensar no outro, né? Se colocar no lugar do outro, fazer empatia. Viu que tem alguma coisa fora do lugar? Chama a pessoa da manutenção, chama quem é o responsável por aquele equipamento. Não se arrisquem jamais, tá ok? Porque quem não se arrisca, a gente preserva a vida. Esse é o nosso trabalho, né? Preservar a vida. Gente, dentro do acidente de trabalho aqui ainda, a gente tem as condições ergonômicas do trabalho. Nossa, professora, até isso a gente vai ter que falar? Sim. Às vezes, a gente não está com o mobiliário certo, né? Não estou com a cadeira certa, com a cadeira correta. E a ergonomia, gente, é um ramo da segurança do trabalho que busca, por meio de estudos, análise e pesquisa, adequar o ambiente de trabalho às condições físicas e psíquicas do trabalhador. A norma regulamentadora 17, a NR17, do Ministério do Trabalho e Emprego, ela regulamenta a ergonomia. Ela visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. As condições de trabalho, pessoal, elas incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e a própria organização do trabalho. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês estão, até mesmo em home office, vocês estão com a cadeira correta? Vocês estão com a mesa na altura correta? Será que estamos? Vamos ver? Conheça Carlos. Carlos trabalha o dia todo no escritório, em frente ao computador, e sofre com dores constantes nas costas. Ele já trocou o colchão, toma uma dezena de comprimidos para dor e nem imagina que está adquirindo essas dores na cadeira da sua sala. Por quê? Sua postura não é adequada e ele ainda corre risco de desenvolver uma série de doenças, como hérnia de disco, síndrome do túnel do carpo, tendinites e má circulação. Não vale a pena arriscar, Carlos. E você, que tal já se prevenir e seguir essas dicas de ergonomia no trabalho? Vamos lá? A cada hora trabalhada, levante-se para uma pausa. Isso previne dores nas articulações e, acredite, não traz prejuízo ao trabalho. Pelo contrário, você volta mais concentrado e produtivo. Programe uma pausa maior no meio da jornada para alongar o corpo. Ao se sentar, preste atenção. Sua coluna lombar deve estar totalmente apoiada na cadeira. Seus braços devem estar apoiados na mesa para digitar e usar o mouse. Para prevenir dores no pescoço, os olhos devem estar alinhados à parte superior do texto no monitor. E a distância entre você e seu monitor deve ser a distância de seu braço esticado. Calma, tem mais. Você sabia que em frente ao computador piscamos muito menos do que deveríamos? Isso causa o ressecamento dos olhos. Por isso, durante as pausas, cubra os olhos com as mãos e pisque forte várias vezes. E vem cá, atividade física, você está fazendo? Ela é ainda mais importante para quem trabalha sentado.
Faça exercícios pelo menos 3 vezes por semana. E tente também atividades não programadas, como subir escadas e vir a pé ou de bicicleta para o trabalho. Agora que você assistiu a esse vídeo, confira o passo a passo completo de como ajustar corretamente seu posto de trabalho, incluindo dicas para quem faz teletrabalho. E nós vamos ver sim, daqui a pouquinho. Vocês viram a importância, então, de uma cadeira bem ajustada, a altura da mesa. Eu acredito que, enquanto vocês estão vendo esse vídeo, está todo mundo aqui assim, né? Ó, deixa eu ajustar aqui, deixa eu olhar aqui, né? Todo mundo começou a se sentar, a se mexer aí, com certeza. Mas vale muito a pena, gente. Vale muito a pena entender como que a gente pode melhorar o nosso aspecto aqui. E uma das coisas que a gente precisa verificar também é bora pro vídeo ver o contrário. É o tipo de mobília que você usa nos seus postos de trabalho, né? Então, vamos lá. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição. Então, tá. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender a alguns requisitos mínimos de conforto. Vamos lá, então. Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida. Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento. Borda frontal arredondada, tá ok? E encosto em forma levemente adaptada ao corpo, para proteção da região lombar, aqui atrás, onde dói mais ali, certo? Onde estava aquela moça com dor. Então, vamos ver qual o tipo de cadeira, o tipo de mesa, a altura, para nós que estamos no escritório, para nós que estamos no home office, né, já começar a pensar aí na adaptação para melhorar o seu desempenho no seu trabalho. Não esquece, a gente descansar também nos períodos, aquela esticada, né, em alguns períodos aí durante o trabalho, tá ok? Bora pro vídeo! Hoje eu vou te mostrar a melhor maneira de você utilizar a sua mesa no seu trabalho, no seu escritório ou no seu home office. E aí, para você evitar dores na coluna, dores na cervical, dores no cotovelo, entre outros locais. Então, se você se interessa por esse assunto que eu vou falar, fica comigo que eu vou demonstrar todos os itens, o nosso monitor ou notebook, teclado, cadeira e a mesa principalmente. Então vem comigo. Saudações a todos, bem-vindo ao canal da Fisioprev. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Stelbrink, eu sou fisioterapeuta e no vídeo de hoje eu vou falar de uma especialidade que eu estudei lá por meados de 2008, se eu não me engano, que é um tema chamado ergonomia. E o que é essa ergonomia? É uma ciência que estuda o nosso ambiente de trabalho para que a nós, seres humanos, não tenha danos para a nossa saúde. E como a gente está vivenciando no momento atual, trabalhando em home office ou até mesmo seu escritório, são situações que a gente fica desfavoráveis. Porque o ser humano ele acaba se adaptando ao trabalho e a ergonomia é uma norma que vai estudar toda essa situação, como que a gente vai adaptar essa situação, que é a mesa, o seu monitor ou o seu notebook, o seu telefone, o seu teclado, a sua cadeira, como que vai ficar confortável para você aí, para que você não tenha dano para a sua saúde, principalmente nos vícios posturais e a compressão da região lombar. Então eu vou mostrar quais são os itens que a gente precisa ajustar. Lembrando que essa é uma sequência de vídeos que eu vou falar bastante de home office, o que você precisa fazer. Daí a gente vai falar de forma mais específica da mesa, depois da cadeira, mas esse assunto aqui eu vou mostrar de forma bem mais direta, objetiva, o que você precisa fazer para você não ter problema. E para você que está me acompanhando, gosta aí do meu trabalho, tem uma surpresa no final do vídeo que você vai precisar ficar até o fim para saber qual que é essa surpresa. Vou falar qual que é a altura ideal da mesa. Esse é o primeiro ponto que você tem que verificar, porque aí no home office às vezes você usa mesa de jantar ou qualquer outro tipo de mesa, está muito alta ou está muito baixa. Então eu vou mostrar aqui. A altura ideal 74 centímetros até 76 centímetros. Essa altura aqui é considerada para a média da população. Pessoas mais altas ou mais baixas vão ter que ajustar a posição da cadeira
conforme a sua estatura. Então vamos aqui na prática, o que eu vou ter que fazer para que eu fique alinhado. O primeiro ponto, a gente falou da mesa, altura ideal, a altura dos cotovelos. Eu vou subir até que meus cotovelos fiquem na linha junto ao corpo, até que forme um ângulo de 90 graus, para que meu punho fique alinhado em relação ao teclado. Então, primeiro posicionamento dos cotovelos alinhado com a mesa. O nosso próximo item é a questão do ajuste da posição das pernas. Para que eu alinhe a altura, eu tenho que verificar a altura dos joelhos. Aqui uma recomendação, vou colocar também na tela para você visualizar, de 90 a 100 graus. Por que 100 graus? Porque facilita o retorno venoso, pernas entreabertas, mantendo o alinhamento da cabeça. Esse é o nosso próximo item que você precisa sempre tomar cuidado com essa angulação. Após o ajuste da posição da cadeira, você vai disponibilizar um apoio de pés. Então, eu vou mostrar a maneira, uma delas. Bom, a partir do momento que você regulou a altura da cadeira, muitas pessoas talvez fiquem com o pé balançando. Tem o suporte para você utilizar. Caso você não queira gastar, você pode utilizar uma caixinha de sapato, colocar ali embaixo dos seus pés e fazer essa adaptação diante a situação de trabalho, para você deixar o seu pé na altura correta de 90 a 100 graus. Depois do ajuste dos pés, a gente vai precisar regular a distância do monitor. Qual que é a distância? Visualizem na tela qual que é a distância. Mas para facilitar, para você não precisar pegar uma treina, mas aqui eu vou demonstrar que é basicamente na distância. Só você estender o seu braço à frente e você vai verificar se o monitor está muito longe ou muito para frente. Então, a distância ideal é você aproximar conforme você estica o braço, de 45 a 70 centímetros. Mantenha o topo da tela no nível dos olhos. Depois que você realizou o ajuste da distância, você vai precisar fazer o ajuste da altura. E aí você coloca o que você tiver disponível. Pode ser 2 sulfites, conforme eu descrevi. Olhar para o horizonte, distância, para que você não fique curvado. Então tem alguns suportes específicos que vão te auxiliar nisso. Na situação de uso de 2 telas, muitas pessoas precisam trabalhar com 2 telas. Então a minha recomendação, eu vou colocar na imagem, muitas pessoas colocam um monitor do lado e fica sempre rodando a cabeça para o mesmo lado. Então a minha recomendação, eu vou colocar na imagem na tela, eles têm que ficar de encontro na diagonal entre um e o outro. Se você tem uma tela principal, você pode deixar ele centralizado, e se você usa com pouca frequência, pode deixar ele mais posicionado de lado. Mas se o uso for bem distribuído, a minha recomendação é que ele fique nesta posição conforme indica a tela. No caso de usuários de notebook, eu acredito que é bastante comum, você tem que parar de utilizar o notebook. Visualizem na tela também, notebook aqui vai favorecer que você fique curvado diante a situação do trabalho. Então procure utilizar os mesmos ajustes que a gente fez para o monitor. Posiciona o seu notebook mais alto para que você tenha as mesmas referências que eu dei sobre o monitor, só que você precisa ter um teclado e um mouse complementares para que você não fique digitando ali. Isso aqui é a dica principal que você precisa para usuários de notebook. Teclado e mouse. Aqui a gente precisa sempre fazer uma aproximação para que a gente não fique com os braços estendidos. Então, junto ao corpo, cotovelos utilizando a referência que eu dei, e o mouse também não pode ficar muito longe. Aproxima o mouse e alinha a cabeça, sempre lembrando do conceito cabeça erguida, que se o monitor estiver muito baixo, a gente vai desencadeando esse ciclo vicioso. Então, uma outra dica complementar é muitas vezes você alternar e começar a utilizar o mouse também do lado esquerdo, ou vice-versa. Bom, após o ajuste do mouse, a alternância dos lados, muitas pessoas às vezes não têm um apoio de braço. E no caso das pessoas que usam lá a sua mesa de jantar, uma orientação que eu vou dar é que você coloque uma toalha aqui para você evitar aqui na viva. Aqui na viva é isso aqui, ó, que você vai ficar com os cotovelos apoiados
e aí você vai demarcar a região. Então procura utilizar um tecido baixinho, um apoio, ou até mesmo esse aqui, ó, isso aqui é super baratinho, tá? Vocês podem achar em qualquer local, chama apoio quebra-quina com base emborrachada. E aí você pode apoiar seus cotovelos e evitando essa quina viva. E aí você fica na posição bem confortável aqui para os seus punhos, mouse próximo. Show de bola essas orientações, principalmente para proteger seu antebraço. A utilização de telefone ou celular. Muitas pessoas às vezes têm o hábito de colocar o telefone do lado da mão que escreve, colocam o telefone apoiado e aí você fica ainda escrevendo ou digitando com o cotovelo. Então a minha recomendação é que você utilize um headset para que você não precise fazer isso e mude o telefone para o lado esquerdo, mas no caso se você for canhoto, você vai fazer essa troca para o lado direito. Sempre a minha recomendação é essa. E no caso do uso do celular, tem um vídeo específico que a gente fez falando do uso, muitas vezes, da cabeça curvada para frente. Então eu vou recomendar esse vídeo, tá no iCard no canto superior, para que você assista as orientações sobre a utilização do celular, que é bastante comum. Você não pode também fazer os mesmos erros que acontecem com o telefone. Bom, para a gente concluir o nosso assunto, para vocês entenderem, a gente ajustou todos os itens necessários, desde posição do monitor, cadeira. Esse item cadeira a gente vai falar em um vídeo específico, como é uma série de vídeos, eu vou deixar exclusivo para falar da importância da cadeira, posicionamento correto de como você sentar, mas eu quero falar para vocês que é importante você movimentar-se e muitas vezes fazer alguns alongamentos. E aí, a cada 1 hora de trabalho, eu recomendo que você faça uma caminhada pelo menos de 5 minutos. Então essa alternância de postura, que eu vou explicar exatamente o que funciona, lembrando que tem a surpresa ainda que eu vou revelar daqui a pouquinho. Você precisa fazer alguns alongamentos específicos. Eu vou deixar aqui no nosso canal, tem alguns vídeos específicos, eu vou deixar 2 séries de alongamento para você realizar no seu ambiente de trabalho, seja em casa, no escritório, em qualquer local, 2 séries exclusivas para você que quer prevenir esses problemas, porque não adianta deixar tudo bonitinho e você não quebrar esse ciclo vicioso e acrescentar alguns alongamentos. Eu vou também criar uma série para você que não quer levantar, que você que é muito preguiçoso, tem muita tarefa, todo mundo vem essa desculpa na cabeça, eu não vou levantar porque eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho 5 minutos para... Então eu vou fazer uma série exclusiva para você que não quer levantar, o que você pode fazer com o seu pescoço, o que você pode fazer com a sua lombar, para que você ative, para que você tenha um rendimento melhor diante do seu trabalho. E o mais importante de tudo é a alternância postural. O que é alternância postural? Que nem eu falei, o que é importante? A mesa e a cadeira. A gente tem 2 situações. E se eu consigo fazer essa alternância, o que é? Eu ficar em pé. E aí essa surpresa que eu gostaria de revelar. Se eu tenho essa mesa, eu vou mostrar o que realmente seria o ideal você fazer, é trabalhar na posição em pé. Se você tem uma mesa ali nessa posição, eu vou criar expectativa em você, o que essa mesa ela consegue proporcionar de benefício para você que quer evitar problemas, quer cuidar da postura, quer render mais durante o trabalho, o que essa mesa faz. Agora eu vou demonstrar de forma prática o que eu acho que é fundamental para você que quer cuidar da sua saúde. A gente pensa na cadeira, o que essa mesa consegue promover, e essa é a surpresa que eu gostaria de revelar. Por que eu tenho que fazer alternância de postura? Eu vou mostrar aqui de maneira prática o que eu vou fazer, que eu recomendo que você faça também, que isso aqui é maravilhoso. Eu vou mostrar aqui para você o que é importante você fazer, ó. Isso aqui é a perfeição da ergonomia. Isso aqui é coisa de primeiro mundo, ergonomia de coisa de país de primeiro mundo. Isso já está disponível no Brasil. Fazia tempo que eu queria fazer esse vídeo falando sobre a alternância postural. Eu já falei em outros vídeos falando das mini pausas. E se você tiver essa possibilidade de fazer essa alternância utilizando essa mesa, isso aqui foi um presente que a Fisioprev, eu entrei em contato com essa empresa chamada Gênio 10.
Desk. E aí eu falei, eu gosto muito do produto. E ele falou, não, eu acho muito legal esse propósito seu de orientar as pessoas. E ele mandou de presente aqui para nós, para demonstrar qual benefícios da importância de você trabalhar em pé. O que você vai evitar e a melhora da sua saúde, que é gigantesca. Isso aqui é fenomenal, esse princípio aqui. Então você pode estar fazendo essa alternância. Eu vou colocar aqui, ó, trabalho em pé, vou colocar uma foto. Então imagina só, você trabalhou 2 horas sentado e aí agora não, trabalhou 2 horas em pé, agora eu vou sentar de novo. E aí eu descanso a minha perna. Então essa alternância postural tem um grande benefício desta modificação. Isso chama alternância postural. Então no nosso próximo vídeo eu vou falar certinho quais são os benefícios, por que você deveria investir. É a mesma coisa para uma cadeira. Quanto tempo você passa sentado em uma cadeira? Quanto tempo você passa dormindo num colchão? Quanto tempo você fica no seu trabalho? Então você tem que pensar que isso não é gasto, é investimento. Então se você trabalha 8, 10 horas sentado, por que não fazer um investimento para a sua saúde? Então é um ótimo investimento, eu recomendo. Tem aqui um cupom de desconto da Fisioprev, 5%, caso você queira adquirir, pode entrar, faça esse investimento na sua saúde. E comente aqui também das dicas que você achou sobre ergonomia, o que você achou, tudo isso que eu te orientei. Se você já conhecia essa mesa, eu recomendo que você procure saber como é que funciona, que eu vou falar dos benefícios e você não pode perder o nosso próximo vídeo e te vejo lá. Até mais! Fantástico, pessoal da Fisioprev. É bom sempre quando a gente tem um fisioterapeuta para falar com a gente, né? Mas eu trouxe aí o vídeo dessa pessoa fantástica e ele traz essas informações para a gente. Não só as condições físicas que nós temos, né? Mas também o ambiente de trabalho que nós estamos, né? As condições do ambiente de trabalho devem ser adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores, tá? E também a natureza do trabalho a ser executado. Olha a importância do que você executa, né? Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exigem solicitação intelectual e atenção constantes, tais como salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, entre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto. Primeiro, níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no Inmetro. Índice de temperatura efetiva entre 20 graus e 23 graus Celsius, tá bom? Ou graus centígrados. Velocidade do ar não superior a 0,75 e a umidade relativa do ar não inferior a 40%. Nossa, professora, até isso sim, dependendo do local que você está, você corre riscos ali. Né? E vocês sabem que eu gosto muito de trazer vídeo, porque nada como ter a teoria e a prática em seguida. Como melhorar um ambiente de trabalho, como eu tenho um ambiente de trabalho agradável, né? Para que eu possa aí desenvolver bem o meu trabalho. Bora lá pro vídeo? Bora pro vídeo. Módulo 4, Condições ambientais de trabalho. Os anos se passam. Luiz foi crescendo na empresa e com isso foi promovido. O RH comunicou à segurança do trabalho a mudança da função. Devido a essa mudança, o técnico orientou a Luiz sobre os novos riscos aos quais ele estará exposto. Observe que Luiz é informado sobre seu novo ambiente de trabalho. Objetivando assegurar quais são as reais condições de trabalho, é necessário realizar avaliações no ambiente laboral de Luiz. Os resultados das avaliações foram registrados em um documento chamado LTCAD, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Neste documento, é assegurado que a exposição do Luiz aos riscos ambientais estão dentro dos limites de tolerância estipulados nas normas vigentes. Portanto, o ambiente é salubre e ele não terá direito ao adicional de insalubridade. Mas, durante o monitoramento ambiental, a atividade exercida pelo Luiz foi caracterizada como perigosa, dando a ele o direito ao adicional de 30% sobre o salário base e aposentadoria especial. Todas essas informações devem ser repassadas ao RH para inseri-las no E-Social e serão utilizadas também para a emissão do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Registrar as condições ambientais de trabalho
bem como informar o reconhecimento ou não do direito aos adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, são de extrema importância para garantir a saúde e integridade física dos colaboradores. 2R com você no E-Social. Muito bem, olha a gente falando novamente aí do E-Social. Peraí que a minha câmera não quer abrir. Chega ali. Olha aí, é interessantíssimo também vocês saberem sobre isso. Viu a importância de vocês terem conhecimento sobre o E-Social? É isso aí, pessoal. Tem que conhecer bem, tem que conhecer sim, tem que fazer acontecer aí, ok? Mais uma vez indo para o final. Sim, gente, indo para o final. Viu a importância, então, hoje, pessoal, do CAT, dos EPIs, de tudo isso e mais um pouco, né? Mas vamos lá, Thaís Nunes. Hoje a frase de encerramento vai ser bacana, hein? Vamos lá. A prevenção de acidentes se define pelo anagrama da palavra cor ou cor. Conscientizar, opor-se ao errado e responsabilidade. Tá aí, pessoal, mais uma vez indo para o final. Eu sou a professora Elisângela Souza. Gratidão a todos. Pessoal, este foi o conteúdo deste vídeo e até a próxima. Tchau, pessoal.